vamos conversar sobre isso. O que eu queria te dizer? Quando caiu a maternidade no meu colo, eu dizia, não, eu vou mudar de carreira, eu mudei de carreira, tudo para ser uma mãe diferente do meu tempo. E realmente aconteceu. Só que mal eu sabia, e eu não me detive muito tempo em estudar, o que era uma mãe aos padrões de Deus. O que Deus esperava de mim como mãe? Qual era o papel? Por que Deus tinha me dado filhos? E qual era o meu papel diante de Deus? No cuidado, na educação, qual era o meu chamado? Isso levou muito tempo para isso entrar na minha vida de verdade. Levou muito tempo para eu assumir a minha responsabilidade materna. Então, por que eu quero dividir isso? Porque são coisas que eu aprendi ao longo desses 8 anos de maternidade que me ajudaram. Eu tive uma imigração no meio desses 8 anos, eu tive um mesh de carreira no meio desses 8 anos. E por que eu tô dizendo isso? Porque Deus trabalhou profundamente no meu coração. E talvez Ele está querendo trabalhar no teu e trabalhar no meu. Porque enquanto eu escrevo tudo isso, olha, primeiro para mim, depois para nós, né? Primeiro eu, depois nós. Então eu queria te dizer o seguinte, se você está ouvindo essa live, se você é mãe, eu tenho uma coisa triste ou boa para te dizer, não sei, cada um vai encarar como lhe aprouver, né? Mas primeiro a gente tem que ter claro quem sou eu. Quando te perguntam quem é você, quando você vai se apresentar, né? Eu vou ter um grupo de estrangeiras que começa agora na quinta-feira. Quando você for se apresentar, como é que você é? Quem é você? E a nossa tendência, talvez você não seja, mas a nossa tendência é eu sou a esposa do Christian, sou mãe do Noé e da Olivia, enfim, a gente acaba muito se apresentando e dizendo quem nós somos através das coisas que fazemos. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, ou eu sou administradora, ou eu sou diretora da Mary Kay. A gente acaba se descrevendo através daquilo que a gente faz. E o nosso primeiro papel para a gente ser fortaleza é a gente não se descrever por aquilo que a gente faz. Eu não sou mãe, apesar de eu ser. Mas pode acontecer uma fatalidade, espero que isso não aconteça com nenhuma de nós, e a partir de amanhã eu não seja mais mãe. E quem eu serei? E se acontecer uma fatalidade com meu marido, eu não serei mais esposa. E quem eu serei? E quando me tirarem tudo, quem eu serei? Eu me lembro de Jó na Bíblia. Deus tirou tudo dele, né? Deus permitiu que o inimigo tirasse tudo dele. Mas ele continua ali fiel. Então, quer dizer, a gente precisa achar uma descrição que fale primeiramente quem nós somos. Quem eu sou. Se tudo for me tirado, se me tirar os filhos, se me tirar o esposo, se me tirar o trabalho, quem eu sou? É o suco, é quando espremeu tudo. O que sobra? Oi, sogra, que privilégio! Quando me tirarem o suco, quando tudo, espremeu tudo e ficar só o suco, o que é o suco de mim? O que é o suco? Eu não sou mais mãe, eu não sou mais esposa, eu não sou mais, a minha profissão. Oi, Nessinha! Oi, Gi! O que eu sou no final disso? Então, essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Se você crê em Jesus, talvez o que você precisa ter a conclusão é que o que você é quando não tiver mais nada é serva do Pai. Então, o que eu sou quando não tiver mais nada? Se Deus um dia me permitir tirar tudo quem eu sou, eu continuarei sendo serva dele, Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. Não é sobre aquilo que a gente faz ou os papéis que a gente atua. Uma mãe forte, ela tem a sua identidade enraizada no Pai. Então, a primeira coisa para a gente ser mães fortes, a gente tem que ter a nossa identidade enraizada. Se você não é cristã, se você não acredita em Deus, você vai buscar a sua identidade em algum lugar. Você precisa buscar a sua identidade. Quem você é quando você não tiver mais nada? Quem você é quando já não houver mais papéis a se cumprir? Então, uma mãe forte, ela tem que ter aquilo muito enraizado, certo? E aí eu quero trazer um versículo pra gente que diz assim, lá em Salmo 127:3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é o seu galardão. Galardão é um prêmio que Deus vai dar pra gente. Então, assim, herança do Senhor, às vezes a gente fala, até escutei uma pregação que fala que, oi Thaís, tudo bem, querida? Que fala que a gente, como brasileiro, não tem muito essa cultura da herança, A gente não tem essa cultura de hereditariedade, da herança. Então a gente não sabe. E na maioria das vezes, quando alguém tem herança, dá trabalho, dá briga. Então no Brasil a gente não tem essa cultura da herança. Mas nos países
um pouco mais antigos aqui na Europa, enfim, tem-se muito isso. É um legado que se deixa, uma estabilidade. E o objetivo é que essa herança cresça conforme as gerações, que a herança da família vá crescendo conforme as gerações. Então é uma coisa muito especial, é um presente muito especial. E a herança do Senhor são os filhos, ou seja, os filhos são um presente que o Pai me deu. E o galardão é o fruto do seu ventre. Ou seja, como se Deus te entregasse um presente de fato e de verdade, na mão, né? É um presente que Deus aqui, ó, pá, colocou na sua mão. E quantas vezes a gente... Oi, Grace! A gente não tem entendido esse papel. O papel do presente que Deus tem nos dado na mão. Ele entregou pra gente. E aí eu quero te perguntar, se Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, te entrega um presente na mão, como você tem cuidado? Às vezes a gente ganha uma joia do marido, né? Ganha uma joia, ganha um presente do marido e a gente cuida, e a gente zela, e a gente faz tudo o que pode fazer. E às vezes a gente não trata com o mesmo zelo a nossa maternidade, a nosso maternar, os nossos sentimentos em relação ao maternar. Então eu quero te dizer uma coisa que talvez vai te doer, tá? Não fica brava comigo, mas caminha comigo que você vai chegar. Se você tá aqui e se você tem um filho, 1, 2, 10, que você tem um filho, você tem um propósito na vida. É muito, muito comum a gente estar falando de propósito. Ah, eu quero descobrir o propósito. Ah, qual é o meu chamado? Ah, pra que eu existo? Eu quero descobrir, né? Não sei o que, comece pelo seu porquê, começa. Gente, se Deus te deu filho, Ele já te deu o propósito da sua vida. É ser mãe. Então eu, de novo, por muito tempo eu dizia assim, eu tenho umas amigas mães bem mãezinhas, né? E eu dizia, olha, eu acho lindo, mas esse não é o meu chamado, essa não é a minha vocação. Deus me chamou para trabalhar, Deus me deu uma paixão pelo mundo corporativo. E o que acontece? Por muito tempo eu neguei que não era uma questão de eu me sentir vocacionada, não era uma questão do como eu estava me sentindo, mas se Deus me deu um filho, Ele me chamou. Minha vocação é ser mãe. Ai, Dani, mas eu não sou mãezinha assim. Não, eu também não. Não, eu também não. Eu também não era aquela mãe que sonhou ser mãe, que tem prazer em fazer na reunião de mães. Não, nada disso, nada disso. Mas se Deus me deu um filho, Ele me vocacionou e aquilo é que Ele espera de mim. E muitas vezes a gente tem, né? Nós como mulheres estamos voando o mundo à caça do sucesso. E se para você, qual que é sucesso? Eu gosto da descrição que diz que sucesso é fazer bem feito o meu propósito. É entregar com excelência o meu propósito. E em vez de você ficar procurando no mundo o seu propósito, faça o que é claro no seu propósito à primeira vista, que é ser mãe. Então, o sucesso não é sobre os cargos que eu alcanço na vida, não é sobre o dinheiro que eu recolho, que eu consigo algarear na vida, mas sobre a maternidade que eu devolvo para o pai. Como eu estou sendo mãe? Qual é a maternidade que envolve? Como é que eu estou sendo mãe? Porque se isso é minha vocação, se esse é meu chamado, como é que a gente tem feito? E muitas vezes, eu queria de novo dizer, não perde tempo. Se você é mãe, não perde tempo procurando o seu chamado. Talvez você tenha 4, 5, 6, 10 chamados. Mas o primeiro que você tem é claro, ele está dentro da sua casa, ele mora com você. E esse é seu chamado. E como você vai fazer? Com que excelência você está entregando o seu chamado para o pai? Com que excelência você está fazendo o que tem que ser feito? Como mães, a gente tem 3 papéis fundamentais no nosso lar. Refúgio, generosidade e alimento para a alma. Esse é o nosso papel. Dani, mas eu não sei se é uma boa mãe. Os seus filhos encontram em você generosidade ou encontram em você murmuração, reclamação, peso, bronca, briga? Eles encontram em você generosidade? Na sua casa, seus filhos têm refúgio? Eles se sentem protegidos? Eles têm refúgio? Na sua casa tem refúgio? Você é porto seguro da vida dos seus filhos? E na sua vida, na sua casa, você traz para os seus filhos alimento para a alma? Eles se sentem alimentados? Você cuida da alma deles? Você desenvolve a alma dele? Você estuda sobre a alma, o desenvolvimento humano dele? Só um minuto. Ela veio pedir uma folha. Você cuida do desenvolvimento humano dele?
Ele encontra em você refúgio, alimento para a alma, generosidade? Ou ele encontra briga, confusão, ordem? Como é que ele encontra? O que ele encontra em você? O que você tem entregue para os seus filhos para que realmente sejamos mães fortes? Né? Uma mãe forte entrega isso. Então você pode estar fazendo qualquer coisa, mas se você não está entregando isso, a gente está falhando na nossa vocação. A gente está falhando. Agora, Dani, mas é difícil. Gente, dizer que ser mãe é difícil é que nem dizer que chocolate é bom, né? Eu tava lendo um livro e ela fala assim, mãe é difícil desde que você olha uma grávida no final de gestação tentando sair de um carro. Já nasceu difícil. Então, assim, não adianta, mas é que pra mim não, é que não é o meu chamado, não é que eu tenho dificuldade, não é porque eu não tenho paciência. Gente, isso todo mundo tem. Tá? Então eu quero dizer assim, você não tem mais dificuldade, talvez você tenha mais dificuldade que um ou outro, mas Deus olhou pra você e te deu filhos. Então não importa a dificuldade que você tenha, importa o que você vai entregar para o Pai. Como você tá sendo boa mordoma do que Deus te deu. Como você tá cuidando daquilo que Deus te entregou. Então, que ser mãe é difícil? É claro que é. Gente, não vamos aqui, não, pra mim é fácil. Não, pra nenhuma, é baseado no choro. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque é no trabalho que Deus transforma a minha vida. É sobre ser mãe que Deus aperfeiçoa o nosso caráter. Se você não quer ser aperfeiçoado, crescer dói, né? Crescer dói, amadurecer dói. A gente vê os nossos filhos lutando com seus dilemas e a gente acha que pra gente vai ser diferente. Não, crescer dói, amadurecer dói. E eu quero te convidar a encarar a maternidade como um trabalho de Deus na nossa vida para a gente crescer, para a gente frutificar, para a gente florescer. E é isso que Deus te chama. Deus te chama para a maternidade de uma forma íntegra. E é durante a maternidade que Ele vai desenvolver o meu e o seu caráter. O que importa é como a gente reage e o que a gente tem aprendido nesse processo. Então eu queria te convidar a tomar algumas atitudes claras na maternidade. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade do presente que Deus te deu. Assuma a responsabilidade de corpo e alma. Né? Vamos parar de dizer, mas é que pra mim, não, mas é que eu trabalho. Isso também é interessante, né? Por muito tempo eu, Dani, talvez não seja o seu dilema, mas mas é que eu trabalho, eu trabalho com várias mulheres ao mesmo tempo e muitas vezes eu fui negligente na minha responsabilidade de mãe. Eu fui negligente em educar, em ensinar, em repetir, de treinar. Por quê? Porque eu tinha tanta coisa para fazer que eu não tinha tempo para assumir a minha responsabilidade. E talvez você também é assim. Você tem vários trabalhos, né? Minhas crianças agora estão em casa e a gente tem várias coisas para fazer. Mas a gente tem que entender que ser mãe é uma responsabilidade. Você tem um monte de trabalho, então você vai ter que aprender a lidar. Mas ter outros trabalhos não nos dá a permissão de negligenciar a educação dos nossos filhos. Ter um outro trabalho, ter outra correria, não ter ajuda, não ter quem ajude tua casa, não ter quem ajude, né, quem fique com os teus filhos um período, não é de forma alguma motivo pra gente negligenciar a nossa educação. Não é porque eu tô correndo que eu tenho direito de gritar, não é porque eu tô correndo que eu tenho direito de não cuidar, de não educar, de não treinar. Gente, treinar é repetir, treinar é fazer até dar certo. Não é falar, já falei 3 vezes. Não é. É treinar. E quando a gente tem uma vida super corrida, a gente não perde. Deus diz, que bom, você tá trabalhando, tá atuando em várias frontes, então seus filhos deixar que eu cuido? Não, querida, não. Deus quer que o seu primeiro chamado é aquilo que saiu do seu ventre. O seu primeiro chamado é aquilo que você colocou no mundo. Certo? Então vai lá. Continuando, que agora eu me perdi aqui, que eu saí do roteiro, mas não tem problema. Você pode ter o trabalho que for, remunerado do jeito que for, mas talvez você só tenha que aprender que o direito de descansar vem depois de ter cumprido o seu papel. E muitas vezes a gente cumpre o nosso papel na empresa, a gente faz o que tem que fazer, a gente faz as tarefas de casa, a gente faz o dever de casa. Agora eu vou descansar. Aí quando você tá pra descansar, seu filho chega e fala assim, mãe, lê um livro comigo. Limpei a casa inteira, fiz tudo, agora tu ainda quer que eu leia? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo.
É isso mesmo. Dani, mas eu não tenho direito a descansar. Você tem. Inclusive, o descanso é dado por Deus, é ensinado por Deus. Nós, mães, precisamos descansar. Precisamos descansar. Mas o descanso pode ser um acordo, o descanso pode ser uma parceria com o pai das crianças, ou talvez Deus está te dando forças em dobro, porque você não está conseguindo descansar. Porque você não tem, talvez, um pai para dividir, você não tem, talvez, alguém para te ajudar. E Deus vai te dando força conforme a gente vai pedindo. Então, agora pensa comigo, se os filhos são o fruto do nosso ventre, é o galardão. Se o pai trabalha no meu coração, e se o maior exemplo que a gente tem de qual é o nosso papel nessa terra é que nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Exatamente, Deus está trabalhando na sua vida, Deus te deu um presente e a terra de tudo isso é o serviço. Se a gente não estiver disposta a servir a nossa família, o peso da maternidade é incarregável, não tem como carregar. Então eu quero dizer tudo isso para te dizer que a gente precisa, nós como mãe, trabalhar o nosso emocional, trabalhar o nosso egoísmo para que a gente sirva os nossos, para que a gente seja ponto de refúgio, de generosidade, de alimento para a alma, porque é isso que eles esperam, independente do qual é o seu papel na vida. Se você tem um filho, essa é sua vocação. E se você estiver ganhando o mundo e negligenciando a sua vocação, eu creio que Deus vai conversar com você ao pé do ouvido. Ao pé do ouvido, porque esse é o nosso primeiro chamado. Isso é o que Deus deu para mim e para você como chamado. Não foi fácil, não foi fácil. Esses dias eu tava lendo, né, enfim, tava lendo um texto e tinha um depoimento de uma mãe que ela diz assim: aqui no país que eu moro, a cultura reduz a mãe a cuidar de filho. Era exatamente essas frases, aquilo doeu no meu coração, não por essa mãe, mas por causa desse filho. Nenhuma mãe é reduzida a cuidar de filho. Toda mãe é honrada a cuidar de um filho. De forma nenhuma estou defendendo aqui que você tem que ser mãe de tempo integral. De forma nenhuma. O que eu quero dizer é que nada, absolutamente nada, nos exime da nossa responsabilidade como mãe. Nada, nada. Nenhum trabalho, nenhum cansaço, nenhuma fadiga, nenhuma ausência de ajuda, nenhuma quarentena. Nada nos exime do trabalho de mãe. Nada nos exime do maternar. E eu queria então, para terminar, te dar 2 tarefas. Todo dia nós vamos ter uma tarefa. Por quê? Porque a gente precisa de ação. Então eu quero que você faça, quero te sugerir que você compre um caderninho e tenha um diário do maternar. Escreve 2, 3 linhas todos os dias. O que foi o maternar para você hoje? Quais foram as suas conquistas e quais foram as suas decepções? Aonde você deu certo e o que você se frustrou? Mas a primeira página do caderninho você vai escrever a mãe que você deseja ser, a família que você deseja constituir. Eu quero que a minha casa seja um lar de refúgio. Ele não tem sido, eu preciso transformar a minha casa num lar de refúgio. Aí você vai escrever ali e você vai entender se cada uma das ações que você pratica durante o dia estão te levando para o desejo que você tem do seu lar, do seu maternar. Escreva um diário cada dia, né? Então escreva uma carta, o que você deseja, quais são os seus sonhos para o seu maternar, o que você gostaria que seus filhos dissessem sobre você quando você fosse adulto, né? E eu já contei aqui várias vezes que eu queria que meus filhos sentissem cheiro de bolo, e eu aprendi a fazer bolo. Eu sou zero esquerda na cozinha, mas aprendi a fazer bolo para que os meus filhos sentissem o cheiro de bolo da casa da mãe. Né? Eu queria que os meus filhos conhecessem a Deus acima de todas as coisas. Eu mudei toda a dinâmica da nossa família para que eles conhecessem a Deus acima de todas as coisas, porque isso era importante. Mas eu precisei um dia parar e escrever uma carta assim. Essas são as 2 atividades que eu quero. Tenha um diário, escreva uma carta hoje para que mãe que você quer ser hoje, 7 de setembro, eu decidi que eu vou ser essa mãe, que eu vou plantar esses frutos, porque hoje eu entendi, ou talvez eu tive clareza sobre a minha responsabilidade como mãe, que nada, absolutamente nada, me exime da minha responsabilidade como mãe. Lembre-se sempre, a maternidade precisa de estudo. A maternidade precisa de beleza, seja bonita, faça que seus filhos te admirem pela sua beleza, seja arrumada, tenha roupas combinando, tenha uma aparência bonita, coloque uma basiquinha e um brincão, né? Mas tenha a sua estratégia para a tabela, estude sobre maternar. Qual que é o livro que você está lendo? Qual foi o último livro que você leu sobre ser mãe?
E terceiro, mas o mais importante de tudo, que a base, que o solo onde você enraiza a sua maternidade seja o serviço aos seus, não a si próprio, mas aos seus. Quem serve aos seus não espera nada em troca, só entrega. Certo, meus amores? Eu espero que de alguma forma Deus possa estar manifestando, né? Possa estar falando ao seu coração. A gente vai ficar aqui junto por vários dias. Amanhã eu vou mudar o horário, porque amanhã nesse horário eu tenho mentoria, sou mentorada. Mas eu quero te dizer que eu desejo ardentemente que você cresça como mãe e entenda a sua responsabilidade. Não é fácil, não é simples e vai doer. Não vou te dizer que não vai doer, vai. Ó, minha filha, vai doer. Mas quem cresce se não for na dor? Um beijo no coração, uma semana espetacular. Para os nossos brasileiros, um feliz feriado. Aproveita, beija, prepara um café da manhã lindo para os seus. Busca aquele pão de queijo, põe aquela mesa linda e diz o quanto você os ama e o quanto você decidiu ser uma mãe responsável e atuante. Um beijo no coração. Vai ter lá no feed uma frase sobre essa live, vou colocar lá no feed, curte, comenta se você teve, seja lá, valeu a pena, se fez sentido pra você, manda pra uma mãe que precisa, que vai ser bom ouvir, pra que você divida junto e fica aqui com a gente, vai ser uma sequência de live do que Deus tem ministrado no meu coração e tem presente no final. Um beijo no coração, que Deus te abençoe e uma semana extraordinária na graça do Pai. Beijos, tchau, tchau!